Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, aqui da Associação Paulista Sudeste. Que prazer estar com você, você que é nosso amigo aí, companheiro do Facebook, hein? Quanto tempo você já vem nos acompanhando, assistindo conosco. Mas também um abraço para você que acompanha do YouTube. Que legal, que bom que você é fiel, que bom que você tem convidado amigos para estar conosco neste momento da lição da Escola Sabatina. A gente aqui conversa, nós discutimos, nós ampliamos o nosso conhecimento, a gente debate sobre os temas da Bíblia, do nosso manual de estudo. E olha só, pessoal, é a última lição, terminando mais um trimestre, onde falamos sobre fazendo amigos para Jesus. E comigo, para a gente poder conversar neste nosso encontro de hoje, está de volta pastor Wanderson Domingues e também pastor Cândido Gomes. Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Que legal, hein? Estão de volta. Bacana, obrigado pelo convite. Quer dizer, obrigado por aceitar o meu convite. Satisfação, pastor, estar aqui de novo com os nossos amigos e para estudarmos juntos, finalizarmos, não é, com chave de ouro essa lição maravilhosa que nós tivemos, fazer amigos para Cristo, e nós aqui dentro da palavra de Deus estudarmos juntos. Mas pastor, já que está acabando, posso aproveitar aqui e fazer uma propaganda? Faz a propaganda. A minha lição não é tão grande quanto a sua, assim, não é? Então, bênção, mas olha só, está aqui a lição do próximo trimestre, Educação e Redenção. Nós vamos estudar sobre esse tema importantíssimo, afinal a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem que ver educação com redenção, portanto, e se você não fez a sua assinatura, se você não adquiriu a sua lição, já está na hora de você fazer, tá bom? Já tem a minha, pastor Cândido deve ter a dele também já, pastor? Já tenho sim, tenho os manuais aqui do Ministério Jovem, e também incentivo não apenas os jovens, mas também os desbravadores, os aventureiros, toda a igreja a ter este manual. Nós estudamos a Bíblia através deste guia de estudos poderoso que tem abençoado a Igreja Adventista ao longo da história. E é um prazer, pastor Wanderson, estar aqui com vocês, porque sempre que a gente se reúne para estudar a palavra de Deus é uma bênção. Então você que está conectado, permaneça conosco, envie esse link aqui, esta transmissão para outras pessoas, para que nós tenhamos um lindo momento de aprendizado da palavra de Deus. Xará, eu tenho uma proposta aqui a fazer para o nosso amigo pastor Cândido, de mudar o nome dele, rapaz. Pode ser Wanderson Cândido. Wanderson Gomes, está aí. Fica interessante, né? Combinou. Wanderson Aí nós vamos montar uma trindade aqui, porque já tem a blindade dos Wandersons aqui, não é? A única associação do mundo, hein, pastor? Nós precisamos ter mais um Wanderson aqui. E é claro que se você, pastor Cândido, aceitar o desafio, vamos ver se o pessoal apoia aí na internet, né? Você trocar o nome aí, é claro que a gente não pode abrir mão do Cândido, né, rapaz? Foi um nome carinhoso que seus pais te deram, mas fica aí o apelo nosso aqui, viu? Para você trocar de nome aí, pastor. Muito legal. Pessoal, nós falamos que hoje a gente traria, Xará, uma novidade, uma notícia bacana. Posso falar ou não? Pode. Já posso falar? Estou ansioso aqui para contar para os nossos amigos. Então, beleza. Além de nós continuarmos no próximo trimestre, trazendo os vídeos da lição, Facebook e YouTube, qual é a novidade? A novidade é que também a lição vai estar disponível em uma outra ferramenta, Xará. Fala aí qual que é. Pastor, nós vamos ter a primeira lição do Brasil, se não me falha, em podcast, não é? Exatamente. Além de ver, de assistir, as pessoas vão poder ao longo da semana botar no carro, fone de ouvido e ouvir o comentário da lição, profundo, dinâmico, prático, com os mais diversos amigos que nós vamos convidar aqui. E nós vamos ter essa lição aqui em dose dupla, Wanderson, e mais um convidado sempre assim, especial, um mito como o pastor Cândido aqui, estando com a gente compartilhando a lição. Legal, viu, pessoal? Então, nós vamos divulgar
nas nossas redes sociais. Então você vai ficando atento aí, ok? Para você fazer a sua assinatura. Pastor Cândido, você que é da mídia aí, um cara antenadíssimo, como é que o pessoal pode fazer para assinar a lição em dose dupla, hein? Esse é o nome. Lição em dose dupla. Como é que as pessoas podem fazer? Não, primeiro eu quero parabenizar, porque eu vou assinar esse podcast aí no meu agregador de podcast. Eu vou já achar esse podcast e vou com certeza ouvir. Mas você pode adquirir, o pessoal aqui da técnica vai colocar um número de telefone, você pode ligar nesse número de telefone, fazer a sua assinatura ou adquirir a sua lição. E você também pode acessar projetomaná.org.br. Nesse site você pode também fazer a assinatura. Legal. Porque a assinatura é legal, pastor, porque você tem toda a lição, o ano inteiro, entregando em casa por um preço reduzido, sem ter que se deslocar, sem ter que correr o risco de faltar a lição. Porque às vezes, nos céus, quando você vai, ou na loja da CPB que você vai, você perde, às vezes, porque todo mundo quer a lição da Escola Sabatina. A assinatura é a forma de garantir todo ano, preço reduzido, no conforto da sua casa. Eu já fiz a assinatura lá em casa. É isso aí. E em relação ao podcast, você vai lá no Spotify, você pode também no iTunes, você que usa aí o iPhone, e você vai encontrar nessas plataformas para você baixar, como o pastor Wanderson, né, o meu xará, explicou. É por isso que é dose dupla aqui. Se o pastor Cândido mudar o nome, vai ser lição em dose tripla, viu? Tá aí. Então você pode assinar, mas estaremos promovendo nas nossas redes sociais durante esta semana agora. Fique ligado. E tem mais um detalhe, xará. Nós vamos criar um movimento aí com alguns brindes, entenderam? Para o pessoal se engajar, interagir. Vai ter uns brindes bacanas que na próxima semana você já vai estar vendo aí nas mídias sociais da Associação Paulista Sudeste. Na sua também. Seu Instagram qual é? Nós vamos colocar lá no seu Instagram também. Meu Instagram é Domingues_Edu de Eduardo V. É Wanderson Eduardo, então Domingues_Edu V. Segue lá e não fique fora dessa, hein? Bate-papo teológico, prático, profundo. Dá para você ouvir, assistir, compartilhar com seus amigos. Só não compartilhe esperança quem não quer. Pastor Cândido, você vai colocar nas suas páginas também a propaganda? Com certeza, ou não? Fala pro pessoal aí. O meu Instagram ainda não tem Wanderson, né? Então é @Cândido Gomes. O meu é mais fácil, @Cândido Gomes. No Instagram dá para colocar o Wanderson. Dá para mudar, né? A gente pensa ao longo da semana. Legal. E eu vou colocar no meu também, Wanderson.Assunção7. É fácil, Wanderson.Assunção7. Vai lá e a gente vai estar fazendo essa promoção aí. Muito bem, a lição da semana, o título é Um Passo de Fé. E é claro, nós vamos começar orando. Pastor Cândido, faça uma oração poderosa aí, pastor. Vamos orar. Querido Pai, nós te damos graças pelo privilégio de mais uma vez nos reunir ao redor da Tua Palavra. Mesmo afastados geograficamente, agora nos unimos, Pai, pedindo a unção do Teu Espírito, o direcionamento do Espírito Santo, que Ele nos dê clareza de mente, nos dê sensibilidade espiritual, atenção diante do texto sagrado, e que essas verdades, Pai, não invadam apenas a nossa mente como informações novas, que elas alcancem o nosso coração, mudando a nossa disposição de vida, nos levando no caminho que o Senhor deseja que nós andemos, para a Tua glória e para a salvação do maior número de pessoas possível. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amigos, nós começamos aqui então a 13ª lição, é a lição final da Escola Sabatina, falando de um tema maravilhoso que nós abordamos aqui: fé, amor, paixão, vocação, chamado. São elementos essenciais para o povo de Deus no tempo do fim, e eles foram compartilhados por Deus a nós. Mas eu gostaria de nós iniciarmos lendo a Bíblia. E pastor Wanderson, Filipenses, acompanha aí também em sua casa, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler dos versos 5 a 7. Então, Filipenses capítulo 2, os versos de 5 a 7. Pastor Wanderson vai fazer a leitura e nós já vamos entrar então para a gente entender o que esse texto tem de especial
tão especial para nós. Vamos lá, pastor. Filipenses 2, versos 5 ao 7, o apóstolo Paulo escreveu assim: tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, a expressão aqui igual a Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pastor, o apóstolo Paulo aqui nos dá uma dica interessante aí, amigos que nos assistem. Ele nos recomenda seguir os passos de Jesus, não é? Joseph Campbell, pastor Cândido, escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, onde ele nos convida a seguirmos os passos do herói. Ele diz: todos nós devemos ser heróis na jornada da vida. Mas para nós sermos heróis, nós precisamos de monstros. Nenhum herói é herói sem monstros, sem desafios. Ele diz: os nossos monstros são os sistemas que nos afligem, as preocupações do dia a dia. Mas ele diz: na jornada do herói, onde todos somos chamados a vencer, nós podemos seguir os passos do herói de todos os tempos. Quem é ele? Jesus Cristo. Quando eu olho esse texto de Paulo aqui, pastor, eu começo a ver o convite do apóstolo a seguirmos os passos do grande herói. Ele se esvaziou, ele não quis as glórias do céu, ele preferiu descer a este mundo para nos salvar do que ter um céu sem você, porque o céu sem você não faz sentido. Pastor Cândido, a sua primeira impressão a respeito deste texto escrito pelo apóstolo Paulo, um homem assim que tinha uma sensibilidade tremenda, tanto para ouvir a voz de Deus, sensibilidade para as pessoas com quem ele entrava em contato. Escrever um texto desse aqui, quando Paulo fala deste esvaziamento por parte de Cristo, esse preço que Jesus paga de se tornar servo, porque é impressionante isso aqui. Daqui a pouco a gente pode até entrar nesse aspecto dessa palavra, o que significava servo no contexto ali, né? Mas, pastor, as tuas primeiras impressões aqui. Pastor, eu gosto das diferentes traduções que esse texto tem. A gente encontra aqui o modo de pensar, tem o mesmo modo de pensar, tem o mesmo sentimento, como diz a maioria das traduções. Eu gosto de uma outra tradução que diz: tem a mesma atitude de Jesus. Então, a atitude de Jesus é humildade. Esse é um dos temas dessa carta que Paulo escreveu aos Filipenses. É a humildade. Assim como Jesus, ele abandonou as glórias, como foi mencionado aqui, as glórias do céu, as glórias da eternidade, para vir a este mundo, esse aqui é um chamado. O exemplo de Jesus é tão autoritativo quanto as suas palavras. É um chamado a nós também nos esvaziarmos, abrimos mão de alguma coisa, que vamos explorar aqui ao longo desta lição, abrimos mão de alguma coisa para servir a outros que estão ao nosso redor. E qual é o maior ato de serviço? Jesus veio a este mundo e o seu maior ato de serviço não foi alimentar uma multidão, não foi curar pessoas enfermas. O maior ato de serviço que Jesus fez aqui nessa terra foi a cruz do Calvário. Foi o sacrifício. E o maior ato de serviço que nós podemos fazer, seguindo o seu exemplo, é levar essa mensagem de salvação. Pastor Cândido, essa atitude. Uma vez eu li um livro chamado Os Paradoxos de Jesus. Interessante análise do autor. Ele dizia assim, pastor Assunção: qual é o exemplo de Cristo dentro dos paradoxos? Ele vai na contramão do mundo. Jesus nos ensina que maior é aquele que é menor. Vive aquele que morre. Vencedor é aquele que perde as coisas deste mundo. Senhor é aquele que serve. Primeiro é aquele que é o último. Então, Jesus nos ensina através da sua vida, do seu ministério profético de proclamação da palavra, de serviço, o que já vem desde o Antigo Testamento, pastor, onde nós somos chamados a servir a este Deus no ministério da palavra. Agora, vai falar, pastor? Deixa eu só mencionar uma outra coisa, que nesse texto, o que me impacta também, pastor Vantos, é que a trajetória de Jesus é uma trajetória, aparentemente, aliás, é uma trajetória contrária à nossa tendência humana, né? A nossa tendência é querer mais, é ser mais, é estar acima, é ir além. Mas Jesus, ele oferece aqui a trajetória desta vitória espiritual, é uma trajetória de humildade. Aliás, a Bíblia tem uma outra trajetória que é do monstro, de Satanás, de Lúcifer. Nos livros do profeta Ezequiel, profeta Isaías, a gente tem aquelas profecias que se aplicam também ao anjo caído, a Lúcifer, que diz: subirei. Então subirei acima das estrelas, do trono de Deus, serei igual ao Altíssimo, acima do Altíssimo.
Então, essa é a trajetória carnal, a trajetória humana, a trajetória do egoísmo. Mas a trajetória de Cristo Jesus, que é um exemplo e uma referência para nós, é a trajetória de quem se faz servo e também leva salvação às pessoas. Fantástico, viu? Xará, como é que a gente pode entender a expressão que o apóstolo Paulo coloca aqui, esse esvaziamento? Ele se esvaziou de quê? É que a gente poderia entender, porque a natureza de Cristo, quando ele vem, ele tem a natureza divina, natureza humana. Não tem a ver apenas esse esvaziamento com uma vida de humildade, tá certo? Mesmo sendo homem e Deus, mas a Bíblia então apresenta esse esvaziamento. Explica pra gente um pouquinho aí, o pessoal em casa entender. Paulo, ele nos explica isso quando ele usa a expressão morfê, né? A expressão morfê, diferente de esquemia ou esquemar, significa igualdade, plena igualdade. Ele tinha todos os atributos que Deus tem, como por exemplo, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Ele tinha poder de dar vida. Tudo isso que Deus tem, Jesus o era. E o que ele faz agora? Ele não finge ser humano. Ele de fato se torna humano, o melhor de todos os humanos que passou nesta terra, não é? Ellen White, autora americana e voz profética aos adventistas, ela diz assim: ele foi como nós em igualdade, jamais como ele, na natureza humana ela está se referindo, porque ele foi perfeito como Adão era e permaneceu perfeito como Adão não permaneceu. Adão não consegue manter esta perfeição. Então, quando ele é Deus e ele assume a forma humana, veja, ele agora já está limitado a um corpo, ele não é mais onipresente. Ele está limitado a sentir dores, fome, tristeza, sono, cansaço. Ele se esvazia da sua forma de Deus, mas mantém a sua essência divina. Isso é um milagre da encarnação, pastor. Se pudéssemos explicar tudo, não seria um milagre. Você me diz assim: como pode um ser ilimitado se tornar limitado? Como pode um ser eterno assumir a morte eterna como Jesus? Um ser que tem vida nele mesmo, ele diz: ninguém pode tirar de mim, eu mesmo a dou. Ele morrer morte eterna. Uma das melhores explicações que eu achei para isso, ouvi ao longo da minha vida, foi de um professor. Ele disse: olha, é difícil explicar, mas ele diz mais ou menos assim, vou usar o exemplo dele. Imagina que eu tenho uma amizade de longa data, décadas com o pastor Cândido, e um dia ele tem uma doença terrível e eu tenho uma visão que ninguém pode tirar a minha visão de mim. Ela é uma visão infinita, eu posso ver o que eu quiser, nunca ficarei cego, nunca vou precisar usar óculos, mas você tem uma doença e para que você não morra, eu preciso ficar cego. Só que é um problema, a minha visão é onipotente, ninguém pode tirar ela de mim. E eu digo: bom, então é o seguinte, Cândido, pela nossa amizade, pelo amor que eu tenho a você, já que para você viver eu tenho que não enxergar, mas ninguém pode tirar a minha visão de mim, eu vou escolher fechar os olhos para sempre. Veja, eu posso enxergar, não há nada que me limite, mas eu decidi agora não enxergar. Ninguém podia tirar a vida dele, ninguém podia tirar a essência de quem Jesus era. Mas sabe o que ele faz? Por amor a mim e a você, ele abre mão por escolha própria para se tornar homem. É o milagre da encarnação. Olha que interessante. No início do meu ministério, eu fui pastorear numa região do Brasil, uma região que, assim, as pessoas marcaram a minha vida. Eu tenho saudade daquele tempo. Pessoas de uma vida simples, de hábitos simples e humildes. Eu me recordo que às vezes eu dormia na casa de pessoas e eu dormia na rede, porque muitos deles também dormiam em rede. E para mim foi tão bom aquilo, viver como eles. A experiência que Deus me permitiu ter, vivendo com aquelas pessoas. E olhando para a vida de Cristo, Ele deixa um céu de glória para viver entre pecadores. Ele não podia vir de uma outra forma. Ele tem que se parecer para que houvesse uma comunicação. E é interessante porque Paulo diz aqui, ele veio na forma de servo. Paulo usou essa expressão para falar dele mesmo. Aos Romanos, por exemplo, Paulo, servo de Cristo. E a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo para servo era escravo. Então, Xará, o servo na cadeia social
desses tempos aqui, ela era a última, né? Ela estava mais embaixo, era a última. Você tinha 3 escalas de servos. 3 pastor. escalas. Você tinha o paidia, o idios e você tinha o doulos. O primeiro era aquele que nasceu na casa, era quase como um filho, Eliezer e Abraão. Adotado, como se Podia fosse ser até adotado, herdeiro. né? Isso, você tinha aquele que era um diarista, sem compromisso. E você tinha aquele comprado, que lavava os pés, fazia os piores serviços. Este é o que Jesus e Paulo usam como expressão. É fantástico. Agora, tá fervendo aqui na minha cabeça, eu quero jogar para vocês aqui uma discussão. Olha só. Se Cristo se esvazia, ele vem viver como servo. A minha pergunta é, lá no céu, Ellen White fala que os anjos adoravam a Jesus. O próprio Lúcifer, mesmo contra a vontade dele, ele se inclinou diante de Jesus. Agora eu pergunto o seguinte, será que o diabo, ele teria coragem de fazer como Cristo, se esvaziar e viver como servo? É o que mencionei agora há pouco. A trajetória do mal é uma trajetória contrária. Contrária, né, pastor? Não aceita o esvaziamento. É um ego absoluto. Ele atrai tudo que existe à sua volta porque ele tem que tornar tudo que tem à sua volta o próprio eu. Então, ele é insaciável, ele quer ter coisas. Então, essa atitude de Cristo é uma atitude totalmente contrária à atitude carnal, à atitude pecaminosa, porque é uma atitude de abrir mão. É o dar que é maior do que o receber. Os paradoxos, né? Ela vai na contramão da cultura. Exatamente. Do reino do diabo, do reino que nós vivemos. O reino deste mundo. Então, quando Cristo ele abre mão, quando Cristo ele toma a forma humana, ele nos dá um referencial que o diabo não está disposto a isso. E aí fica aqui uma reflexão para nós, né? A quem eu me assemelho? Ou qual modelo eu tenho tomado como modelo de referência para a minha vida? Eu sou uma pessoa que nas minhas relações, na minha prática, nas minhas escolhas, eu quero mais, ou eu sou aquele que está disposto a oferecer mais? Pastor Cândido, na semana passada eu comentei que nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Se eu sou um verdadeiro adorador deste Cristo, ele aperfeiçoa em mim, ele aperfeiçoa em nós esta vida de servo, de serviço. Agora, Xará, dá uma olhada aí, vamos na Bíblia aqui, um texto, você em casa também, Mateus capítulo 4, nós vamos até o versículo 8. Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 8. E aí, Xará, leia e comente, porque é o que está falando. O diabo agora, ele traz uma proposta para tentar mudar essa revelação de Paulo, né? Esse esvaziamento e uma vida de servo. Pastor, aqui no deserto da tentação, não é? Esse é o contexto. Diz, levou o diabo a um alto monte, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isto eu te darei, se prostrado você me adorar. O diabo não quer se prostrar. Ele sempre quer ser exaltado, adorado, algo que pertence somente a Deus, o Criador, não é? E aqui no deserto você tem as 3 tentações, não é? Ele pede para Jesus transformar pedra em pão, saciar as suas necessidades. Ele pede para Jesus adorá-lo, e ele pede para Jesus pular do templo. E Jesus nos ensina, já que é para nós termos o mesmo sentimento que Jesus teve, o que é que Jesus nos ensina? Na tentação do transformar pedra em pão, Jesus diz primeiro, religião não é para saciar a minha vontade. É do jeito que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero. Tem gente que é religioso assim. Jesus diz não, religião é para cumprir a vontade de Deus, nem só do pão físico, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Primeira lição, religião não é para saciar a minha vontade. Segunda questão, religião, quando ele pede para pular do templo, para que todos vejam, religião não é para autopromoção. Tem gente que usa religião para autopromoção. Religião é para promoção do alto, não para autopromoção. E terceiro aspecto, quando ele pede para ser adorado, religião não é para adorar aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá benefício. Religião é para adorar o Criador, porque eu sou contemplado à imagem daquilo que eu adoro. Pastor Cândido, entendendo esse alto preço que Cristo paga, eu consigo ver na escolha que ele toma aqui em seguir o caminho da cruz, o caminho à margem de pessoas simples, pessoas pobres, gente humilde. Ele rejeita a glória,
mas ele vai para a terra de pessoas abandonadas, como o próprio Mateus fala no capítulo 9, né? Quando ele chega na Galileia, ele vê as multidões, e ele vê ali ovelhas como se elas não tivessem pastores, ele se compadece, e a gente percebe, pastor Cândido, um amor extraordinário de Deus pelo ser humano. E quando nós passamos a seguir Jesus, o autor da lição até coloca aqui, esse amor abnegado de Cristo. Então, quando a gente decide seguir Jesus, a gente também decide viver como Ele. Amar, por exemplo, como Jesus amou, pastor. Servir como Jesus amou. Ministrar as pessoas como Ele fez. E esta é a vida que Deus nos convida para a gente viver hoje. Exatamente, pastor. Você colocou aí, Jesus se esvaziou e veio a este mundo, né? Jesus contou em Lucas capítulo 15, 3 histórias que ilustram esse plano da salvação. A primeira delas era de uma ovelha perdida. Ellen White, até comentando sobre isso no livro Parábolas de Jesus, ela diz que este mundo, o planeta Terra, é como se fosse uma ovelha perdida. Jesus abandonou os mundos não caídos, ele deixou e veio a este mundo, o único mundo caído. Agora, nesta imagem da parábola, que Jesus conta a história desse pastor que vai em busca dessa ovelha perdida, existe um princípio. Esse princípio, ele limita as possibilidades de papéis na nossa vida espiritual. Ou você é ovelha perdida, ou você é bom pastor. Aliás, eu poderia até dizer assim, você é ovelha perdida e bom pastor. Muita gente acha que tem ovelha salva. Não tem, não. Na vida espiritual, você ou é ovelha perdida ou é bom pastor. Quando uma ovelha perdida se arrepende, é encontrada, é achada pelo grande pastor Jesus, ela não se converte em ovelha salva, ela se converte em bom pastor. Ou então eu poderia dizer, em cordeiro que se entrega, se sacrifica para salvar outras pessoas. Na nossa vida espiritual, diante de Deus, eu sou uma ovelha perdida, eu preciso de arrependimento, regeneração, resgate, salvação. Mas diante do outro, o convite do Evangelho é que eu seja o bom pastor. Aquele que sai da sua rota comum, sai da sua comodidade, aquele que vai em busca do perdido, que toma nos ombros, que faz o sacrifício para resgatar. Porque a alegria no céu, ela acontece no encontro dessa ovelha perdida com um pastor que assumiu essa responsabilidade. Muito bonito isso aí, viu, pastor Cândido? Fantástico. E é claro que quando nós entendemos isso, entendemos a importância do chamado. E a lição, nosso guia trabalha sobre essa temática chamado que Deus faz aos seres humanos. Eu queria, com vocês aqui, a gente voltar um pouquinho, né? Não vamos entrar aqui, vamos passar um pouquinho pelo Antigo Testamento. Pastor Wanderson, lá em Gênesis capítulo 12, nós temos um chamado que Deus faz a Abraão, algo fantástico, extraordinário, que tem que ver com compromisso com a causa. Tem a ver com compromisso com o plano de Deus. Falamos semana passada sobre a mensagem presente. Há uma causa que nós estamos engajados, que nós precisamos ter compromisso com ela. E esse compromisso não é centrado em mim mesmo, não é centrado numa expectativa que eu tenho de coisas terrenas, mas esta expectativa, ela foi gerada por uma causa eterna, pelas coisas de Deus. E nós temos lá em Gênesis, então, podemos até ler o texto, se você quiser, pastor, apenas mencionar, Gênesis capítulo 12, dos versos 1 a 3, né? Gênesis capítulo 1, Isso versículos de 1 a 3, pastor. Isso. Então nós temos aí Abraão, chamado a este homem, a uma vida, a um ministério, a um propósito de Deus. Vamos ler o texto aqui então, pastor. Capítulo 12 de Gênesis, versos 1 ao 3, diz: Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olha que curioso, não é? Desde Gênesis você tem Deus ordenando Adão e Eva: cresçam e multipliquem, encham a terra. Era povo de Deus, sem pecado. Depois, Deus dá essa bênção para quem? Para Noé, para os filhos de Sete, né? Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Depois do dilúvio ele diz: olha, cresçam, multipliquem, encham a terra. Depois que Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, continuam,
somente Sem, a descendência dos semitas, com Abraão, né? Porque você vai ter ali, para a gente repassar aí com os nossos amigos a genealogia, não é? Você tem ali Sem, Arfaxade, você tem Éber, você tem Salá, Reúg, Peleg, Naor, Terá, Abraão, Gênesis 11, não é? E aí vem a promessa para Abraão. Eu quero que você cresça, multiplique, você vai ter grandes descendências. Mas a partir daqui, você não tem mais só uma bênção sanguínea. Os judeus demoraram para entender isso. Em ti, Abraão, na promessa, porque ele é o pai da fé, todas as famílias da terra. E é curioso, pastor Cândido, porque quando a gente vai para Mateus 1, você tem a genealogia ali, não é? Você tem, a partir de Abraão, não é? Você tem Abraão, Isaac, você vai ter Jacó, Judá, você tem Esrom, Arão, você vai ter toda a genealogia para chegar ali em Salmão. Vai vir Davi. E Jesus, agora em Jesus. Em Jesus há a bênção de todas as famílias da terra. Mas eu quero ler, pastor, um texto de João. Posso ler? Enquanto você está indo em João, olha que interessante aqui, ó. Porque em Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus diz assim, para que Adão e Eva fossem fecundos, Deus dá bênção a eles. O texto começa assim, Deus os abençoou. Lá, agora em Gênesis capítulo 9, neste novo começo de Deus pós-dilúvio, quando Noé e a família descem da arca, diz assim, e Deus abençoou Noé e a sua família, e diz, sede fecundos, multiplicai-vos. E aqui na história de Abraão, a mesma coisa, Deus abençoa Abraão para propósitos. Então, às vezes nós temos aquela limitação da compreensão bíblica de uma vida missionária. Tem gente que pensa que ser missionário é transmitir o conhecimento da doutrina. E já baseado no Velho Testamento, no livro do Gênesis, eu entendo que uma vida missionária representa ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. No meu raio de atuação, eu tenho que ser uma bênção. E o povo de Deus tem que ser uma bênção. Uma igreja local, ela tem que ser uma bênção. Pastor, e agora vamos a João, então. Se essa bênção vem de Noé, Adão, não é? Toda a genealogia que nós traçamos aqui, mas em Abraão agora são todas as famílias. E de Abraão nós vamos ter a linhagem a partir de Isaac, Jacó, Judá, e aí vem o Messias. Olha só o que João diz agora no capítulo 1, no versículo 11 em diante. Ele veio para o que era seu, para os judeus, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está dizendo agora aqui o seguinte: em Jesus não tem mais pedigree religioso, o puro sangue abraânico. Agora é no sangue do Cordeiro que você faz parte da família de Deus e é chamado como todos foram por um propósito, né, pastor Cândido? Fantástico. Pastor Cândido, tem um personagem que eu vibro com a vida dele, se chama Pedro. Vamos bater um papo então, já que nós estamos falando de chamado, de vocação, de propósito. A gente passou rapidinho aqui no Velho Testamento. Pastor, Pedro era um pescador, um camarada que tinha a vida dele, assim como Abraão. Abraão tinha as suas atividades, Pedro era um pescador, mas em algum momento, este homem, com toda a sua personalidade, a sua vida ali, uma natureza meio complicada, né? Mas Cristo viu algo de interessante neste homem, pastor. Jesus, ele costuma ver em nós algo que ainda nem tem em nós, né? Não existe ainda em nós. Ele vê o nosso potencial, ele consegue ver em nós aquilo que nós vamos nos tornar por sua graça agindo em nós. Então, nós vemos esse chamado do Pedro, que é um homem simples, é um homem comum, e a gente tem aqui um entendimento de que esse chamado de Jesus não é por uma elite espiritual, não é para pessoas extremamente qualificadas, não é para só líderes religiosos, é um chamado para pessoas simples. Pedro estava lá pescando e significava que ele era um homem simples, um homem comum, um homem que não tinha sido selecionado para ser um rabino, para ser um expoente no mundo religioso de seus dias. E além disso, nós vemos também um Pedro que depois de ser chamado por Jesus, pastor Wanderson, já me antecipando aqui, ele fracassa na sua missão, né, no seu chamado. Ele nega Jesus.
mas Jesus devolve para ele o seu chamado, a sua vocação. Só te interrompendo, Sim. porque quando Pedro nega Cristo, ele está negando várias outras coisas. Exatamente, ele está negando a confiança, a tarefa que lhe foi confiada. Vocação, a sua vocação, chamado. o seu chamado. Agora, quando Jesus ele oferece para Pedro aquela nova chance, a gente aborda isso aqui também, essa história bíblica me diz que o chamado de Deus é para pessoas falíveis. Uhum. Então, se a gente está falando agora para alguém que, assim como eu, tem erros, tem falhas, não acerta sempre e está sendo tentado a pensar assim, eu já cometi um erro, eu não sirvo mais, meu testemunho não tem força. Espera lá. Jesus chamou Pedro novamente. Pedro negou Jesus na frente de uma fogueira. Jesus faz uma nova fogueira. Exato. E naquela nova fogueira ele faz as perguntas, né? Uhum. Pedro, tu me amas, e a lição aborda isso. Pedro nega 3 vezes e Cristo Exatamente. 3 vezes pergunta, tu me amas, né? Exatamente. Então Jesus devolve para Pedro esse chamado. A missão, ela não é interrompida quando existe um fracasso espiritual. Pastor, é interessante que quando Pedro volta para Galileia e eles não encontram Jesus, Pedro diz assim, pessoal, vamos pescar. No início, Xará, do chamado de Pedro, eles não apenas deixam as redes e o barco à beira da praia, no mar, mas diz as escrituras que eles tiram os barcos, né? E realmente abandonam aquela vida, e agora Pedro volta. Gente, o que me resta é pescar agora. Eu quero voltar para a minha vida antiga, eu quero voltar para aquilo que eu vivia, porque eu neguei Jesus, abri mão de tudo, acabou para mim. E de repente Cristo aparece. E olha que interessante, Jesus, ele reconstrói a história na vida de Pedro, porque o primeiro chamado foi no barco, foi no contexto de pesca. Eles não conseguiram pescar nada. O segundo, a restauração que Jesus faz também de novo. Eles estão pescando, não pescam nada, Jesus aparece em cena. Pedro, quem sabe, se lembra de tudo, né? Porque as imagens, momentos que a gente passa em lugares, elas nos marcam. Músicas, por exemplo, e coisas desse tipo. E Jesus reconstrói. E é claro que tudo termina, pastor Wanderson, ali, esta restauração na praia. Pastor Cândido colocou. E Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? É o amor ágape, e Pedro responde diferente, né? Jesus pergunta para Pedro, né? Tu me ágape? Ele responde, eu te filéu, não é? O meu amor é humano, ele é falho. E aí Jesus, ele pergunta por último para Pedro, tu me filéu? Você reconhece que seu amor é falho? Curioso porque alguns dias antes, Pedro estava dizendo na ceia, quando Jesus disse, você vai me trair, Pedro. Ele disse ainda que todos te neguem. Meu amor não é como o deles, meu amor é perfeito. Por ti eu dou a minha vida, não é? E agora Pedro reconhece, Senhor, o meu amor é falho. O chamado de Jesus a Pedro e aos demais discípulos me ensina muitas coisas, não é? A lição traz aqui, por exemplo, o chamado a Levi Mateus, o cobrador de impostos. Mas a gente deve se lembrar que dentre os 12 você tinha um cobrador de impostos, Mateus, o autor do Evangelho, e você tinha um Simão o Zelote. Seria a mesma coisa que colocar uma extrema-direita com extrema-esquerda no mesmo grupo político de hoje e falar, olha, trabalhem juntos. Jesus faz isso, ele chama pessoas diversas, um grupo diverso. Augusto Cury, escrevendo sobre a análise da inteligência de Cristo, ele diz, se Jesus tivesse me consultado, eu teria sugerido a ele um especialista em RH, e o primeiro que nós teríamos convidado para fazer parte da maior religião do mundo, para inaugurar a maior religião do mundo, seria Judas Iscariotes, o mais preparado. E foi o único que Jesus não chamou. Ele chama um Pedro pescador, um João com seu irmão Tiago, que eram sócios ali de Pedro também. Ele chama um Levi, cobrador de impostos, um traidor da nação. Ele vai chamando pessoas que você olha para eles e você não dá nada por eles. Mas Jesus era especialista em achar ouro na lama. Enquanto nós somos especialistas em achar defeito no mais puro diamante. Jesus olha para eles e vê o que eles poderiam se tornar nele, não é? E ele faz isso com Pedro, como vocês estavam mencionando. Ele sabe o que Pedro vai fazer. Ele sabe das limitações de Pedro. Ele antecipa, Pedro, você vai me negar. Mas ele diz antes, o ramo que estando em mim, João 15:2, e não der frutos, Pedro, se está em mim, eu não corto, como é a tradução mais convencional, eu levanto. E você tem Marcos capítulo 16, eu acho muito interessante, pastor Cândido, porque segundo Papias,
Marcos foi escrito, o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, mas foi ditado por Pedro. O Evangelho, na verdade, é de Pedro. E ele tem uma visão de Pedro nesse Evangelho que só Pedro poderia ter. E ali em Marcos 16, verso 7, diz que na manhã da ressurreição, depois de Pedro ter traído, amaldiçoado o mestre, porque Marcos diz que ele esconjurou o mestre, Maria vai até o túmulo e o anjo diz assim, ele não está aqui, vá, diga aos discípulos e a Pedro, que ele espera por eles na Galileia, que esse encontro que vocês vão mencionar. Se o anjo chega para Maria e diz, ele espera os discípulos dele, e Maria volta com essa notícia, Pedro diria, eu não sou mais seu discípulo, eu não tive compromisso, eu o neguei. Mas Jesus diz que o discipulado tem algumas questões interessantes. Tem chamado, tem treinamento para estar com ele, o envio, tem e na queda também. tem a restauração. E ele promete estar com ele. Agora, olha que coisa fantástica você dizer aí que no mesmo grupo você tem um zelote, você tem um cobrador de impostos, porque no contexto político de qualquer nação você tem, sempre você tem uma oposição. E às vezes a oposição não trabalha em prol de um país, mas dos seus próprios interesses. Cristo reúne homens, não para que houvesse oposição, mas centrados num propósito. E a igreja tem que ser assim, não deve haver oposição na igreja, porque Cristo tem a capacidade de unir pessoas diferentes umas das outras, mas uni-las com hábitos, elas têm hábitos diferentes, foram criadas em contextos diferentes, personalidades diferentes, mas elas estão unidas no único propósito que é a pregação do Evangelho. Agora, a gente precisa correr aqui, para nós irmos para o final, a gente falar rapidinho sobre Paulo. Pastor. Olha, dá uma lição só sobre a vida de Paulo, o chamado dele, né? Daria. Vocês me permitem? É lindo. Paulo, fora Jesus, que Jesus é inigualável, Paulo é o meu personagem predileto da Bíblia. Depois de Jesus no céu, o homem com quem eu quero me sentar e ter altas horas de conversa se chama Paulo de Tarso. A vida de Paulo é incrível. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, é um livro dela mesmo, não esse da Bíblia, ela fala que ninguém, olhando para a geração dele naquela época, nenhum dos jovens de Israel se comparava a ele. Ninguém. Ela diz que ele era de longe o melhor de todos. Paulo tinha pelo menos 2 faculdades, eu acho que ele tinha 3, teologia, filosofia e direito. Ele tem uma linguagem toda sobre o direito, que só um advogado poderia utilizar. Paulo tinha pelo menos um título de mestrado e doutorado, falava pelo menos 5 línguas, tinha uma profissão prática e ele tinha cidadania romana, que era mais do que ter o green card hoje. Cidadão romano era um privilégio, era um compromisso para ser rico, era ser cidadão romano. Ele era um homem de alta posse, ele estudou, não é sua família era de alta posse, aos pés de Gamaliel, a Harvard da época. Mas o que é que esse Paulo diz quando chamado por Cristo? Ele diz assim, eu tive tudo por refúgio. Tudo para mim é lixo, comparado ao amor a Cristo. Sabe o que é interessante, pastor Cândido? Por 3 vezes na Bíblia se relata a conversão de Paulo. Este homem que tinha tudo no mundo, tudo que um jovem pudesse ter. Ele tem tudo por refúgio, por amor a Cristo. E quando ele está preso, sob Félix ou sob Agripa, e todos os reis perguntam para ele, por que você está aqui? Sabe o que Paulo faz? Ele não vai navegar na teologia, divagar em grego, em hebraico. Ele podia fazer isso muito bem. Ele diz, sabe por que eu estou aqui? Atos 22 e Atos 23. Atos 26, perdão. 22 e 26. Ele diz, eu estou aqui por um motivo. Indo eu a caminho de Damasco. Uma luz no céu, mais forte que o sol do meio-dia, brilhou ao redor de mim. E eu ouvi uma voz que me dizia, Saul, Saul, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. E eu disse, que queres que eu faça? Todas as vezes que perguntavam para ele, por que ele sofria, por que ele rodava o mundo, por que ele estava preso, ele disse, porque um dia eu tive um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E aquele homem que apareceu para mim mudou a minha vida. E eu pergunto para você que está nos assistindo, você já teve a sua estrada de Damasco? O seu encontro, o seu chamado na estrada de Damasco? Porque a estrada de Damasco, pastor Cândido, mudou a vida de Paulo em 3 aspectos. A visão que ele tinha de Deus, por consequência a visão que ele tinha dele mesmo e a visão que ele tinha dos outros. Olha só, aí você trazendo, pastor, toda essa dimensão da vida, do ministério deste homem, aí a gente conecta com o início da lição. Paulo abre mão de tudo. Chega um momento que Paulo entende o seguinte, o que é para mim essa cidadania romana? O que é para mim toda essa glória que eu busquei ao longo da minha vida, porque esse era o objetivo dele. Mas ele passa a entender que
a maior glória estava no sofrimento que ele passaria em Cristo Jesus. Pastor Cândido, aí tem um pensamento para a gente poder encerrar, um pensamento do autor que você, nos bastidores aqui, você falou para mim que foi impressionado, eu também fui. Cristianismo não é abrir mão de coisas ruins para ser salvo. Eu vejo um Paulo que abriu mão de coisas boas, legítimas, por causa do Evangelho, de Cristo e da salvação em Jesus. Cristo abriu mão de quê, pastor? Da glória, da majestade, adoração dos anjos. De coisas boas. De coisas excelentes. E veja, foi o Paulo que escreveu esse texto de Filipenses. Ele que poderia escrever, você quer que eu ilustre para você aqui exemplo de humildade? Ele poderia dar o seu currículo e dizer, eu abri mão disso. Mas ele não. Ele considera o que ele abandonou, ele considera lixo. Ele considera de nada, de nenhum valor. Ele olha para Cristo. E esse conceito, pastor, que o autor da lição traz é maravilhoso, muda a nossa visão espiritual, muda a nossa trajetória na vida cristã. Cristianismo, em última análise, não é abrir mão de coisas ruins para ser salvo. Não é abrir mão do que te destrói para você ter mérito salvífico. Não, é abrir mão de coisas boas até, para a salvação não sua, mas para a salvação de outros. Mas isso só acontece quando o amor revoluciona, transforma, muda nossos valores, quando o amor é a força que nos move aqui na terra. Nós vamos caminhar então para o fim do nosso estudo de hoje. Lembrando que na próxima semana estaremos aqui, Facebook, YouTube também, e no podcast. Mas amigos, aquilo que vocês têm de final para a gente poder dizer aqui, para vocês falarem para os nossos amigos, né? As nossas considerações finais, porque no nosso guia, na lição de quinta-feira, está falando sobre compromisso. Compromisso. É uma palavra muito, muito comum, muito utilizada em nosso meio. Muitas pessoas até me dizem assim, pastor, acho que o nosso problema é compromisso. Eu vejo que não é só um compromisso, né? Mas o meu compromisso não é, em primeiro lugar, com a igreja. Meu compromisso, em primeiro lugar, não é com pessoas. Mas por trás de tudo isso há uma causa que me faz sonhar a cada dia. Uma causa que ela me reposiciona. Porque muitos cristãos, ao longo da caminhada, eles foram pegando atalhos, alguns outros caminhos que os afastaram do propósito de Deus. E quando eu vejo o chamado, quando eu vejo as histórias de Pedro, as histórias de Paulo, como nós comentamos lá de Abraão, eu percebo que o compromisso que Deus tem chamado nós para vivermos neste compromisso é um reposicionamento que Deus quer fazer da minha vida, Deus me trazendo de volta para um ideal que Ele tem, né? E vamos lá, para a gente finalizar então, os últimos comentários de vocês aí a respeito desse compromisso que a gente precisa ter com esse amor que é aperfeiçoado por Deus em nossa vida. Ok. Eu acredito que uma vida em missão é uma resposta de um coração salvo, de um coração agradecido, é uma resposta à imensa manifestação do amor de Deus. Uhum. Sabe, queridos, eu entendo que você falou uma vez uma coisa, pastor Vantos, tão constante ou tão importante como a nossa comunhão é a nossa prática de missão. Não existe um cristão que foi encontrado numa estrada de Damasco, foi encontrado por Jesus, que ele não viva para falar deste encontro e para, como eu disse semana passada, promover novos encontros com a graça. Uhum. Então, uma vida em missão é uma resposta de um coração que foi inundado pelo amor de Deus. Uhum. Diga, Xará. Sensacional, pastor. Vocês conversando me fez lembrar a história de Nicodemos. Nicodemos era para ser um dos apóstolos. Sabia disso? Nicodemos foi chamado para ser um dos discípulos lá no início do ministério, mas ele não aceitou. E aí Jesus foi chamando outros, não é? E Nicodemos era, humanamente falando, muito mais preparado. Só sobra um Cristo morto para ele no final, que ele vai enterrar com José de Arimateia. A história de Nicodemos, que foi chamado, mas não aceitou, me ensina que, disso que vocês falaram, é mais fácil
o evangelho transformar um homem na vida, transformar um homem ruim num homem bom, do que uma pessoa boa numa pessoa salva. Você falou abrir mão de coisas boas, não é? É disso que o evangelho nos fala. Mas eu gostaria de tecer aqui rápidas palavras sobre Paulo, não é? Este Paulo, que abriu mão de tudo, tem um paralelo muito grande entre a vida de Saulo e de Saul. Porque Saulo é só a extensão do nome Saul do Antigo Testamento. O Saul do Antigo Testamento era o melhor homem de todos, mais alto. Vem da tribo de Benjamim. O Saul do Novo é o melhor de todos. Também vem da tribo de Benjamim. E por 3 vezes Davi perseguido por Saul. 3 vezes, pastor Cândido. Davi, ele clama a Saul dizendo: Saul, Saul, por que me persegues a mim, um cão morto? Quando Jesus aparece para o Saul do Novo Testamento, ele diz em hebraico: Saul, Saul, por que me persegues? Está lembrando o passado. Qual foi a diferença do Saul do Antigo Testamento para o Saul do Novo? O Saul do Antigo Testamento não entregou o trono a Davi. O Saul do Novo Testamento disse: que queres que eu faça? Você falou de compromisso, pastor. A palavra compromisso vem do latim compromessa. É uma promessa de estar ao lado. E Paulo ali, ele jurou: que queres que eu faça? Porque eu vou estar ao seu lado. E aí ele termina dizendo: eu combati o bom combate, 2 Timóteo ali 4, verso 5 em diante. Completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. Aquele que fez a promessa, espera um compromisso, com promessa. Você esteja com ele também, ao lado dele, para salvar outros, manifestando a mesma atitude que ele fez. Por isso Paulo disse: vocês podem olhar para mim e ver Cristo em mim. Essa lição da escola sabatina durante o trimestre foi maravilhoso. Estamos terminando aqui esta lição. Começaremos na próxima um outro tema. Mas nós aprendemos coisas extraordinárias. Uma delas, nós entendermos que há um padrão de vida estabelecido por Deus. Esse padrão não é medido pelas coisas da terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse a respeito de se fazer a vontade dele, né? Assim como na terra como no céu. O padrão de Deus é o céu, amigos. O padrão de Deus é o céu. Então Deus, quando nos chama, nos convida, não é para viver um evangelho, uma vida no padrão estabelecido pelos homens, mas Deus tem chamado você assim, ó, viva de acordo com o padrão do meu reino, do reino de Deus, o reino do céu. Esse é o nosso posicionamento. E que hoje você clame a Deus dizendo: Senhor, venha me reposicionar a minha vida, o meu ministério, para que eu viva de acordo com os padrões do reino de Deus, assim como no céu eu viva aqui nesta terra. Que Deus abençoe você. Foi uma grande alegria tê-los conosco. Obrigado, Xará, pastor Wanderson, pastor Cândido. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós estaremos juntos. E pastor Wanderson, termine então orando, né? Por todos nós, orando pelos nossos amigos. E para que a gente tenha uma vida extraordinária, uma vida missionária nesta próxima semana, vivendo como Jesus. Querido Deus e Pai, obrigado pela lição desta semana. O chamado ao discipulado é um passo de fé para seguirmos o exemplo de Jesus, que se esvaziou e assumiu forma de servo para nos salvar. E ele mesmo disse na ceia: assim como eu fiz, o meu exemplo vocês devem seguir também. Obrigado pela lição que nós tivemos de que o chamado para pregar o evangelho, o chamado ao discipulado, não é só para abrirmos mão de coisas ruins, mas de coisas boas, Senhor. Porque no evangelho nós aprendemos que é mais fácil na vida transformarmos uma pessoa ruim numa pessoa boa, do que uma pessoa que se considera boa em uma pessoa verdadeiramente salva. Como Paulo, como Pedro, aqueles que a despeito dos seus erros tinham um compromisso de amor, de paixão por Jesus Cristo, de paixão por salvar vidas e falar do evangelho. Usa-nos, Senhor, como usou outros homens do passado, a despeito dos nossos erros, para nós proclamarmos o evangelho. E aqui está o nosso compromisso. Quando ninguém mais falar, Senhor, nós falaremos. Quando ninguém mais clamar, nós clamaremos. Quando ninguém mais lhe esperar, nós o esperaremos. Porque nós temos um compromisso de discipulado com o Senhor, de seguir o teu exemplo. Assim oramos por Jesus. Amém.